Olá, cursista, meu nome é Erika Jacob, eu sou especialista em gestão e hoje o nosso curso é sobre as principais mudanças da ISO 9001 na versão 2008. Para dar início, por que a gente voltou a falar sobre esse assunto? Porque a norma ISO 9001 ela vai sofrer uma nova revisão. Então, a ABNT divulga que vai ser em torno de fevereiro, junho de 2015. Quando começa a se falar em revisões da norma, então a gente busca as comparações com as anteriores, tá? Por isso, o nosso foco hoje são as principais mudanças de 2008, que foi a última que aconteceu. As notas que acontecem no corpo todo do documento, da norma ISO 9001, na versão 2008, elas não são compatíveis de não conformidade, porém elas são notas, são requisitos de implementação para a certificação. Esse é um ponto importante, porque muitas notas sofreram alterações. Logicamente, alguns requisitos também sofreram modificações, mas as notas, e até então subentendia-se de que as notas não têm o valor de auditoria. Tem valor de auditoria, não tem valor de não conformidade. Tá? No requisito 5 da norma, representante da direção, uma mudança de impacto foi que o representante, agora ele não pode mais ser um colaborador da empresa porque tem autoridade. Ele tem que ser uma pessoa realmente envolvida no sistema de gestão da qualidade e que tem autoridade dentro da instituição. Que pode ser uma pessoa que tem na cadeia hierárquica da instituição, ele esteja num patamar mais baixo, mas ele tem que ser envolvido com o sistema de gestão da qualidade, senão ele não pode ser o RD. Outra situação que com a versão 2008 surgiu é que as competências elas têm que ser muito mais claras. Por quê? Independente do tamanho da instituição, independente do negócio da instituição, da organização, a norma é cabível. Mas ela tem, quanto menor o tamanho da instituição, a competência das pessoas tem que ser mais afinada. Por quê? Menos pessoas desempenham mais papéis. Na revisão 2008 da norma, no requisito 6, que trata de recursos humanos, quando a gente fala de medir a competência, verificação da eficácia de treinamentos, competência e habilidades que os colaboradores têm que ter, mudou um pouco a visão. Não tem mais aquela visão de fazer a verificação da eficácia do treinamento logo após o treinamento. Ele tem que ser medido se efetivamente o assunto abordado, o conhecimento adquirido, independente de qual foi o formato que esse conhecimento foi percebido. Então, o conhecimento adquirido, não importa qual formato que esse conhecimento tenha sido recebido, treinamento, benchmark, vivência, independente, ele tem que ser medido como ele foi incluído no processo, como ele está sendo trazido de forma que a mudança tem impacto positivo. É isso que passou a ser medido. Tá? Outra mudança é no requisito de infraestrutura, ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser ideal não para o colaborador, o funcionário, o profissional. Ele tem que ser ideal para o produto, para a conservação, desenvolvimento e realização do produto. Outro requisito que teve uma mudança importante foi o requisito 7, realização do produto, quanto ao planejamento da realização do produto. Antigamente a gente não monitorava as etapas do planejamento. O planejamento era realizado e as execuções eram feitas baseadas no planejamento. Nessa nova versão da norma, tem que ser monitorado. Em cada etapa da realização do produto, esse planejamento tem que ser monitorado para ser percebido o que valor, que o meu planejamento está adequado. Eu não posso já ir para a execução para perceber que o meu planejamento teve algum tipo de falha. Ainda no requisito 7, quanto à realização do produto, porque foi o requisito que mais tem alterações, porque é o requisito que tem maior impacto na realização do produto. Quando a gente fala de identificação e rastreabilidade, independente do formato que é feita essa identificação e essa rastreabilidade, ela tem que ser monitorada, arquivada e, eventualmente, simulada. Ainda no requisito 7, quanto à realização do produto, porque foi o requisito que mais tem alterações, porque é o requisito que tem maior impacto na realização do produto. Quando a gente fala de identificação e rastreabilidade, independente do formato que é feita essa identificação e essa rastreabilidade, ela tem que ser monitorada, arquivada e, eventualmente, simulada.
Não pode fazer, né? Tá. E eventualmente simulada, por conta das necessidades de alterações. Os processos têm mudanças, o mercado tem mudanças tecnológicas que precisam ser simulados constantemente para se adequar à realidade da realização do produto. Ainda nesse requisito, N instituições, por conta da modernidade, da tecnologia, da facilidade da comunicação, do arquivamento de dados e informações, hoje N, para não dizer todas, usam softwares de controle. Esses softwares que são para controle da realização do produto, eles também têm que ser validados para a instituição, a organização, perceber se eles ainda se adequam ao uso, assim como tem que testar para garantir que ele funcione e que eu vou conseguir buscar informações, rastreabilidade, fazer recalls, independente da minha necessidade. Então, eu tenho que fazer simulações de uso do software, de busca e backup e restauração das informações a qualquer momento. Como eu falei no início, o foco no cliente não mudou. O requisito 8 que a gente vai entrar agora, medição, análise e melhoria, ele trata primeiro da satisfação dos clientes. Essa medição e monitoramento da satisfação do cliente, assim como a tratativa das manifestações e o feedback ao cliente, continuam inalteradas. Mudou alguma nomenclatura, mas na prática nada foi alterado. Requisito ainda 8, medição, análise e melhoria do processo, auditoria interna, também nada foi alterado. Permanece a auditoria tendo que acontecer dentro de intervalos planejados, tem que ser documentada, tem que acontecer as ações corretivas, tratadas e verificada a eficácia dessas ações. Dentro desse requisito ainda, quando a gente fala da medição, análise e melhoria, a instituição passa, a organização, a instituição, ela passa a monitorar somente o que traz valor real ao processo e não indicadores mais, números que existem por existir. Nessa nova versão da norma, os indicadores eles passam a ser criticamente avaliados. Então, os indicadores passam das organizações, das instituições, o que for, eles passam a ser analisados criticamente e recebem os 3 E's, as perguntinhas: efetivo, eficaz, eficiente. Então, eu vou começar a formatar indicadores somente que agregam valor real ao meu gerenciamento por processos. Eu não vou mais monitorar, vamos dizer, valores porque as demais instituições monitoram, eu também vou monitorar. Essa criticidade, essa análise crítica dos indicadores passou a ser feita com maior rigor. Então, as instituições perderam um pouco de burocracia. Esse foi um ganho que a gente teve com essa revisão da norma. No requisito 8 ainda, quando a gente trata de controle de produto não conforme, com a versão 2008 da norma, uma situação que algumas empresas entenderam como complexo foi que a responsabilidade do pós-venda vem para a organização de fabricação, sim. Então, tem muita instituição que trabalha com assistência técnica autorizada. Então, o meu problema do pós-venda, do produto não conforme que saiu da fabricação, vai ser resolvido lá na assistência técnica. Essa assistência técnica autorizada tem que conversar com a instituição. Não que o escopo de certificação seja obrigatoriamente envolvendo os endereços dos sites das assistências técnicas autorizadas, porque tem empresa que tem mais de 1000 no Brasil. Porém, essas instituições, essas organizações são a ponta, são feedback e retroalimentação para a organização, sim. Então, o pós-venda tem que virar entrada para um planejamento e uma realização do produto mais adequada, a fim de não ter mesmo controle, não ter mesmo produtos não conformes, tá? Outra situação que aconteceu foi quando a gente fala dos 2 últimos requisitos da norma, ação corretiva e ação preventiva. Esses dois, uma grande mudança que teve e que trouxe algum impacto foi que essas ações elas têm que ser tratadas por extensão e não mais de maneira pontual. Então, antigamente, uma ação corretiva, um desvio acontecia em determinado ponto do processo e esse desvio era tratado ali, pontualmente. Hoje não. Esse determinado
desvio acontecido de maneira pontual no processo, ele tem que ser percebido se ele não se estende por demais áreas, partes ou outras etapas do processo. E daí tem que sim ser tratados em todas as etapas. A mesma coisa aconteceu para a ação preventiva. Essas foram assim, as principais mudanças que aconteceram na versão 2000 para 2008. Não teve grandes mudanças, não teve grandes impactos. Na prática mesmo, a gente continua com o dia a dia das empresas que já são certificadas. Mas alguma mudança, como por exemplo essa da ação corretiva, as verificações de eficácia de treinamento, trouxe mudanças mais a título de burocracia documental. Não teve mudança, não tiveram grandes mudanças práticas. Então, como eu tinha dito, essa nova versão 2008, ela veio com o intuito de ganhar um pouquinho mais de consistência com a norma ISO 14001. Ela tem também o foco de clarear e objetivar mais os requisitos, as notas, as nomenclaturas, mas na prática não houveram grandes mudanças. Uma outra mudança que aconteceu quanto à auditoria, e daí as auditorias dos órgãos creditadores, para adequar as empresas que já são certificadas na norma para a versão 2008. As auditorias perdem o nome de auditoria de manutenção e passam a chamar auditorias de supervisão. Essa mudança, na prática, não teve grandes alterações. A versão 2008, ela agregou valor à norma ISO 9000 por conta dessa objetividade, dessa nomenclatura mais clara, desses termos que foram mais especificados, mais clareados, a exemplo das ações corretivas e preventivas, que agora são tratadas por extensão e não mais de maneira pontual. Algumas instituições tiveram dificuldade com essa migração, por conta de não estar fazendo uma boa manutenção do sistema de gestão da qualidade. Ele é um sistema vivo, é um sistema cíclico e que não pode jamais ser estagnado. As análises críticas de indicadores, de processos, de monitoramento, dos próprios números dos indicadores, de ações corretivas, elas têm que acontecer sempre. Esse é um processo que ele agrega valor à instituição. Se ele não for tratado de maneira viva, a instituição, a organização, ela vai sentir essa dificuldade quando for da migração. A norma 2015, versão 2015 vai chegar e vão ser discutidos novamente essa transição, essa quebra de uma versão para outra. E as empresas que tratam o sistema de gestão da qualidade como um sistema vivo e cíclico, passam por essa mudança de maneira mais suave. Bom, então nós ficamos por aqui quanto ao assunto da revisão 2008 da norma, aguardando a versão 2015. Agradeço a companhia de vocês, espero que tenham gostado.